Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma auleta, né? E pensando o primeiro ano, não sei se vocês vão assistir primeiro essa aula ou a aula de sociologia. Caso vocês optem por essa aula, né, dos comentários sobre a prova, as provas, né? Saibam que na aula de sociologia eu estou falando um pouco sobre o momento, sobre o que me levou a fazer esses comentários, né, a reflexão a respeito da pandemia, etc e tal. Beleza? Então nós vamos dar em geografia um enfoque maior nas provas, na PG e na avaliação dissertativa que vocês fizeram. Beleza? Tranquilão? Então vamos lá. Então, na prova de geografia, nós tivemos algumas questões, né, que necessitam uma muito alta atenção, e 2 questões e 4 questões, né, com uma alta necessidade de atenção. Primeira questão é a 49, né? Então é uma questão que vai falar sobre cartografia, sobre fusos horários, basicamente. Então, nós temos aqui uma questão de Enem, um limite técnico de fuso, né? E aqui é o fuso 1, né? Nós sempre lembrando a atenção que aqui é o extremo do Nordeste, não entra no fuso das ilhas, ele entra no fuso de Brasília. Então, o fuso de Brasília é um fuso muito grande, né? Não se esqueçam que por questões de convenção, né, nem sempre você vai ter os fusos determinados pelos traçados longitudinais, né? Eles vão por convenção, por escolha, né? Eles vão estar atendendo a outras demandas e necessidades, tá certo? Então vamos lá. Uma família partiu de Porto Alegre às 8 horas do primeiro dia de janeiro de 2010, portanto dentro do período de vigência do horário de verão, com destino a Belém. Apesar da distância, a viagem será feita de automóvel e terá duração de 56 horas, certo? Nossa, olha que viagem também, né? Sai de uma ponta do Brasil a sul para quase ir no extremo norte. Qual o dia e a hora da chegada dessa família à capital paraense? Eu vou imaginar por que vocês erraram tanto uma questão como essa, que relativamente ela é tranquila, certo? Eu vou fazer aqui uma dedução, certo? Se você está vendo que o Pará quanto o Rio Grande do Sul estão no mesmo fuso, eu imagino que vocês, né, pensaram que eles teriam na época a mesma hora. E aí que a gente se engana, às vezes, né? Porque, gente, a região do Pará, onde está aqui Belém do Pará, que é perto, é uma cidade litorânea, ela está quase na linha do Equador, ok? Então, todas as localidades próximas da linha do Equador não vai ter alteração da luminosidade ao longo do ano. Ela vai ser estável, certo? Então não tem necessidade de ter horário de verão, ok? Então nós vamos ter um equilíbrio na distribuição solar. Então por isso que, né, nós vamos ter várias horas de sol já. Não há necessidade de ter aí horário de verão na região norte, ok? Então o Pará ele não adere ao horário de verão, ou não aderia ao horário de verão quando tinha horário de verão. Se não tivesse horário de verão, né, era simples, né? 56 horas, 24 horas um dia, 48 horas 2 dias, 48 horas mais 8 horas. Se fosse os dois, né, na mesma situação,
Então você vai ter, né, 2 dias depois, somando mais 8 horas. Então a gente bateria, né, 8 mais 8, 16 nessa alternativa aqui, ó, certo? Mas não. A alternativa certa é essa. Ah, por quê? Porque, né, a capital do Pará não está no horário de verão. Então ela tem 1 hora a menos, certo? Essa é a explicação. E eu imagino que vocês foram secos na questão D. Ok? Então não se preocupem por ter errado. Fica como lição para as próximas oportunidades. Questão 56. A imagem apresenta um exemplo de croquis de síntese sobre o turismo na França. Às vezes a PG ela é meio chata com a gente. Não só com vocês, mas com a gente também, os professores. Certo? Por quê? O croquis, né, dentro de quem produz mapas, dentro de quem produz cartas, né, projetos de engenharia ou cartografia, mexe com esse tipo de coisa. O croquis ele é uma representação que não vai estar amparada dentro de uma escala. Então você não vai levar em conta uma escala, porque a escala é quando você vai reduzir o objeto, né, tantas vezes para você representá-lo no papel fielmente, a partir da redução de um número tanto de vezes, ok? Então, se você vai usar uma escala de 1 para 20, significa que você vai reduzir o real 20 vezes, para que ele possa estar dentro de um papel, dentro de uma carta, dentro de um projeto, certo? Então o croquis é um esboço. Ele não tem as peculiaridades do mapa, como a escala. Então vamos lá. Isto posto, os croquis são esquemas gráficos que têm as medidas representadas em escala uniforme? Não, elas variam conforme quem está elaborando os croquis. B. Ressaltam a distribuição espacial dos fenômenos e os fatores de localização. C. Tem a representação gráfica de distâncias do terreno feita sobre uma linha de reta graduada? D. Indicam a relação entre a dimensão do espaço real e do espaço representado por meio de uma proporção? E E. Proporciona a obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno sem que haja contato físico. Então vejam que são questões gerais, né? Uma questão difícil, né? Então, só que nós vamos ter que chegar... Por que eu li as 5 alternativas? Porque essa é a típica questão que nós vamos escolher a alternativa pela exclusão, certo? Porque ela não nos leva diretamente àquilo que eu disse para vocês, né? Então, não é isso, não é a A, porque ela não tem uma escala uniforme, né? Não, ela não é a C, porque ela não tem essa representação da distância feita numa linha reta, né? Ela não indica a relação entre o espaço e o representado. Enfim, nós vamos chegar a B pela exclusão. Então ela ressalta a distribuição espacial dos fenômenos e os fatores de localização a partir de um esboço. Ele poderia colocar isso a partir de um esboço sem uma escala. Aí ficaria mais fácil. Então é a alternativa B e a gente chega a ela pela exclusão. Tá certo? Vamos agora para a 62. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou em meio à pandemia que, a partir da difusão do vírus pelo mundo, ocorreu a formação de um tsunami de ódio e xenofobia.
Segundo o chefe da ONU, a intolerância a estrangeiros cresceu tanto como uma prática virtual como nas ruas, atingindo migrantes e refugiados, e deve ser combatida através de um esforço global, expresso pela atuação das lideranças mundiais, como modelo de respeito mútuo e com a expansão da chamada alfabetização digital. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, é a principal herança da Guerra Fria? Não, esqueçam isso, A xenofobia, a aversão àquele que não pertence à mesma classe social, parou. É a aversão ao estrangeiro, não à classe social. C. Intolerância com refugiados é uma característica exclusiva dos europeus. Não. Nós vemos que todas as etnias do mundo podem, em algum momento, em uma determinada situação, apresentar esse comportamento xenofóbico. D. A intensificação da xenofobia se apresenta como um dos desdobramentos do processo de globalização e se expressa com força na Europa. Opa, chegamos à alternativa certa. Por que a globalização ela contribui para a xenofobia? Porque nós tivemos, conforme falamos lá no começo do ano, uma revolução nos transportes, na comunicação. Então isso, por mais que pessoas, por mais que refugiados são pessoas com dificuldades econômicas, hoje em dia é muito mais fácil, é muito mais acessível você, transpor o oceano ou o mar e chegar num outro lugar. Ok? Então a alternativa certa é a D. Então é um reflexo da globalização. A globalização ela aproxima pessoas de diferentes lugares do mundo, Às vezes os contatos são tensos, Os contatos são tensos porque são povos que pensam diferentes sobre certos temas. Então é a questão D. Vamos agora para a 66. Observe as propostas de divisão regional do Brasil apresentadas. Esse foi um dos temas que ainda acho que a gente conseguiu ver, na sala de aula, depois já começou vendo nas aulas online, nas aulas gravadas, não online, são as divisões regionais do Brasil. Então vimos que tem vários critérios, a divisão oficial, tem a divisão geoeconômica como essa, que divide o Brasil em 3 grandes regiões geoeconômicas, certo? E aqui nós temos a região técnico-científica e informacional, que quem está por trás dela é o geógrafo Milton Santos, certo? E aí as 4 regiões. Vamos lá. Ao longo do processo de formação do espaço brasileiro, várias propostas foram elaboradas para regionalizar as diferentes partes do extenso país, com a adoção de variáveis coerentes com a finalidade do produto e com resultados diversos. Então nós temos diferentes variáveis. Variável é um termo que se usa na academia. Podemos trocar para vocês entenderem mais facilmente por fatores, Sobre o tema e diante do exposto, assinale a correta. A divisão regional do Brasil é ponto de consenso entre estudiosos. Parou. Ela não é ponto de consenso, porque ela vai ter vários critérios. Então abandonemos a questão A. B. A proposta de divisão geoeconômica e a técnico-científica e informacional não possuem pontos em comum. Parou, certo? Por que parou? Porque as duas vão levar em conta o fator economia, certo? Urbanização. Por exemplo, o que tem a região concentrada em comum com a região centro-sul? Ela é a região mais urbana,
mais urbanizada, ela é a região mais desenvolvida do país. Então, se ela é mais desenvolvida, ela tem uma convergência. Está errado. C. A proposta de divisão em complexos regionais utiliza critérios político-administrativos. Não, essas divisões elas não vão utilizar essencialmente critérios políticos-administrativos. Quem faz isso é o IBGE. E D. A regionalização técnico-científica é contextualizada em meio ao processo de globalização e considera a infraestrutura informacional das porções do país, do Brasil, certo? Então, essa é a questão certa. Por quê? Porque está abordando a questão da globalização, né? E a informação a respeito das porções do Brasil, a peculiaridade de cada lugar do Brasil. Então, é a questão D. Passemos para a questão 70. Condições inadequadas de saneamento. Pior situação, região norte, parte da região centro-oeste e região nordeste. E a região sudeste e sul são as mais contempladas. Um momentinho para a água. E aqui, setores industriais em que o Brasil figura entre os 15 maiores produtores do mundo, né? Alimentos, bebidas, têxteis, vestuário, couro, móveis, papéis, ou seja, né, várias coisas. Vamos para a questão. A partir da leitura do mapa e da tabela, assinale a alternativa correta em relação a essa contradição socioeconômica brasileira. A. O Brasil, que a partir de 90 adotou uma estratégia econômica de forte atuação do Estado. Opa, paramos aqui, né? Quem assistiu a aula, né, do Brasil, os papéis do Estado, quando nós falamos do papel do Estado aí na sociedade, na economia, nós falamos que a partir de 1990 nós tivemos governos com uma tendência um pouco mais neoliberal, de abertura econômica, de privatização, né? Então, questão A, esquece. O Brasil, país industrializado e não desenvolvido, embora esteja entre as maiores economias mundiais, não atingiu o mesmo alto nível em relação ao padrão de vida da população. Opa, é essa, certo? Porque ela traz uma síntese perfeita da nossa situação. O Brasil é uma potência econômica, ainda pode-se dizer uma potência industrial, por mais que nossa indústria esteja num momento ruim. Não somos desenvolvidos porque boa parte da nossa população é pobre, carece de serviços essenciais, né? Embora esteja entre as maiores economias, não atingiu o mesmo alto nível em relação ao padrão de vida. Então, veja, nós somos um país industrializado e não desenvolvido. É por isso, porque nós temos pessoas sem saneamento básico, que é o que? Tratamento de água, esgoto, oferta de água limpa, coleta de lixo, certo? Pobreza, miséria, muita população, né? Desemprego. Isso é uma síntese do que vem a ser tudo. Então, a questão B, paremos por aqui porque ela já atingiu, né, aquilo que a gente esperava, certo? E fechando a nossa aula com a questão 81, que o pessoal também errou bastante. A questão 81, eu lembro que na apostila tinha um quadro muito parecido, certo? Fala sobre a mineração, né? Então você tem um quadro dividido em 3 colunas.
a fase do empreendimento, né, prospecção, implantação do projeto, preparação do terreno, carregamento, fechamento. Então seria o que? Desde as primeiras pesquisas, certo? A colocar o projeto em atividade, preparar o terreno e aí começar, né, o projeto ser aprovado, né? E depois até o fechamento da mina. E aí seria a regeneração, né, daquele espaço, porque a gente viu que a atividade mineradora ela vai gerar um impacto terrível para aquele lugar. Ele vai ficar todo esburacado, sem vegetação, aquele espaço cru ali, escancarado, dilapidado, enfim. É necessário uma intervenção, né? A empresa ou o Estado, dependendo aí de quem faz a exploração da atividade, é necessário depois que recupere a área, perdão, né? Que coloque o território uniforme, que tem ali o replantio da vegetação, para que aquele espaço ele possa se regenerar, ele possa ter um equilíbrio dentro do meio, tá certo? Então a gente teria que encaixar as afirmações, mas levando em conta o impacto ou as medidas corretivas. Então vamos pegar, por exemplo, uma alternativa qualquer que não seja certa. É lógico que eu sei qual é a certa, né? Então aqui, ó, E5, novos desmatamentos e utilização em grande escala de água para limpar as minas. Então seria aqui, certo? Aqui está o fechamento da mina. Então não, aqui não seria isso, novos desmatamentos. Não, nós vamos ter que compor aquele lugar que está com um grande orifício aí, né? Nós vamos ter que preencher com algum material, com solo, sei lá, esse orifício. E nós vamos ter que plantar a vegetação por cima depois. Então teria que encaixar a afirmação ou dentro de impacto e ou dentro de medida corretiva. E a única alternativa que vai se encaixar seria a B. Ela vai estar fazendo referência à afirmação 2. A afirmação 2 está aqui, ó. Depois da implantação do projeto, seria o impacto. Ok? Então, qual seria o impacto? Desmatamento e movimentação de terra para a construção de vias e instalações da mina, além de possíveis erosão e assoreamento, né? Então seria começar a desmatar as árvores que estão por cima para você começar a dinamitar, né, aquela área para que você possa extrair os minerais daquele espaço, ok? Então seria a alternativa B. Beleza, galerinha? Então essas são as questões, né? E espero que tenham aprendido aí. Valeu, abraço.